Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, como sempre faço, neste espaço cedido sempre generosamente pela nossa sociedade, desejando a todos paz e saúde, que é o que nós mais precisamos. Quero agradecer o convite feito pela direção da nossa casa para mais uma noite de estudos. A palestra espírita, ela tem essa feição na casa espírita, tem a feição de uma reunião de estudos doutrinários. Não é somente para nós ouvirmos, é também para nós refletirmos, examinarmos, estudarmos profundamente os assuntos que são apresentados pelos nossos palestrantes. Todos sabemos disto, mas é sempre bom lembrar que depois da audição temos que passar tudo pela nossa reflexão. Essa é a proposta de Allan Kardec para que possamos aprender sempre cada vez mais. A última corda é uma palestra simples, mas que nos remete a essas reflexões que eu acabo de mencionar. Pronto, aí está a última corda que ficou do tema. Nós vamos inicialmente fazer uma lembrança de um antigo suposto acontecimento, em forma até de lenda, que ocorreu com um dos grandes virtuosos da música, que é o Niccolò Paganini, mundialmente famoso, apreciado por todos os que também apreciam a música erudita. Seu nome atravessa os tempos, a sua figura ela é destacada no mundo da música com lembranças de vários acontecimentos ou supostos acontecimentos que ocorreram com ele, que encantou plateias através da sua forma magistral de executar o violino. Paganini é sempre lembrado como um dos maiores músicos de todos os tempos. Na tela nós temos esta ilustração para nos remeter à lembrança da sua figura, que por muita gente da época considerava tamanhos acontecimentos estranhos que com ele se passaram, que ele se tratava de uma criatura sobrenatural. Olha que coisa interessante em termos de referência desse homem da música. Ele nasceu em 1782 e desencarnou em 1840. Isso é para nós nos localizarmos no tempo. Então, desde essa época, vem passando de geração para geração citações, e é esta que nós vamos citar nesta noite, mas que vai dar chance de nós examinarmos o assunto à luz do conhecimento espírita. Antes da era do computador, esses acontecimentos eram passados através dos livros, mas agora, pela rede mundial de computadores,
a internet, nós temos aí um universo muito grande de informações a respeito de tudo e também desse fato que eu vou narrar nesta noite. Por conta disso, por ser mais fácil, até sugiro que depois da nossa palestra, os nossos ouvintes se reportem à internet para conhecer um pouco mais dessa fascinante história. Quando era anunciado a presença de Paganini nos teatros, nas rodas da música, as pessoas aguardavam com muita ansiedade a sua presença, porque sabiam que realmente as peças executadas por ele eram peças consideradas quase que divinas, na opinião das pessoas da época. Ninguém queria perder a oportunidade de assistir à execução de Paganini com seu violino. Então, certa ocasião, em que o auditório já estava repleto de admiradores e que estava preparado para recebê-lo, ouvi-lo e aplaudir as suas apresentações. Quando a orquestra entrou, ela foi muito aplaudida. O maestro foi ovacionado. Mas quando Paganini surgiu, triunfante, aí o público delirou, porque tinha a certeza de que seria encantado por peças maravilhosas. Paganini, como sempre, colocou o seu violino no ombro, e o que se assistiu é a referência que se lê, em seguida é uma coisa indescritível. Na música, os entendidos sabem o que são essas figuras de ritmo musical: breves, semibreves, fusas, semifusas, colcheias, semicolcheias. Pareciam, essas figuras de ritmo, pareciam encantar, preenchiam como asas alcandoradas dentro do ambiente em que Paganini executava todas as peças. De repente, porém, um som estranho, muito estranho, interrompeu o devaneio da plateia. O que aconteceu? Aconteceu que uma das cordas do violino de Paganini arrebentara. A orquestra parou, o maestro parou, mas Paganini não parou. Continuou olhando a partitura, executando como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. Aí o público, admirado, ouviu com mais atenção ainda a música que estava enchendo o ambiente. Só que um segundo fato aconteceu. Mais uma corda do violino arrebentou. A orquestra parou, o maestro parou, mas Paganini não parou. Ele continuou executando a peça musical como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido, para a admiração de todos. Aí o maestro voltou, a orquestra voltou e continuaram a acompanhar a execução de Paganini. Mas, meus amigos, um terceiro fato
aconteceu naquela noite. Mais uma corda do violino de Paganini arrebentou. O maestro parou, a orquestra parou, mas Paganini não parou. Continuou a tocar o seu violino como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido, para a admiração de todos. A orquestra voltou a tocar, o maestro voltou a dirigi-la, o auditório ficou entre admirado e surpreso, mas Paganini continuou com a sua execução. Várias interpretações sobre esse fato aconteceram depois. O que teria acontecido? Como é que é possível alguém, diante dessa tamanha dificuldade, continuar a executar uma peça musical num violino, um instrumento de difícil execução, apenas com uma corda? Alguém fazendo esse estudo se lembrou que muitas das vezes na vida das pessoas ocorrem fatos desafiadores, que desafiam o entendimento e a capacidade de superação. O que é que esse virtuoso musicista teria mais e melhor do que os outros ou de qualquer outra pessoa? Na nossa vida, muitas das vezes, fatos mais ou menos paralelos ocorrem. Dificuldades. Quem já assistiu partidas de futebol e que tenha hoje mais de 60 anos, por certo, já viu certos atletas realizarem jogadas simplesmente fantásticas, que escapam ao entendimento das possibilidades humanas. Eu falei com mais de 60 anos, porque para trás as dificuldades eram maiores do que hoje, em que há uma preparação atlética, física e técnica. Quem faz o estudo a respeito do que aconteceu com o Paganini apresenta 3 pontos que merecem a nossa apreciação nesta noite. Dizem, para fazer isso é preciso que a pessoa tenha muita perseverança, que ela tenha muita criatividade e muita habilidade. Anotem no pensamento esses 3 pontos fundamentais para que possamos entender o que se passou, o que se passa conosco e com tantas outras criaturas no mundo em que vivemos. Perseverança, criatividade e habilidade. Vamos começar pela perseverança. É permanecer, insistir e jamais desistir. Mas as coisas estão muito difíceis. Não sei se vou conseguir. Talvez não consiga. Estou achando que eu não tenho as condições necessárias. São palavras que fazem com que as pessoas saiam do estímulo para a inércia. O que é que nos faz viver?
É a nossa permanência, a nossa insistência e porque nós jamais desistimos. Já pensaram, meus amigos, o que são os problemas que nós dizemos que existem em nossa vida? Eu estou cheio de problemas. No fundo mesmo, se me permitem uma alusão, nós não temos nenhum problema. O que nós temos são dificuldades que servem de estímulo para que a gente encontre soluções para o que nós consideramos problemas. O fato é que nós vamos conseguindo resolver, e pela nossa insistência, pelo estímulo da não desistência, nós caminhamos para frente. Olhamos para trás e dizemos: puxa, como foi difícil, mas consegui. Foi difícil, nem sei de onde busquei forças, mas eu consegui. A pessoa tem que ter capacidade de criar conexões incomuns, porque o que é comum, todos nós fazemos, mas o incomum não são todos. Apenas algumas pessoas conseguem, porque insistem, teimosamente insistem. E a pessoa que insiste muito, que jamais desiste, ela passa por cima de tudo e de todos, se for necessário, para chegar até onde ela deseja. Porque ela tem um objetivo, tem uma meta, que ela se propôs. E também porque tem a qualidade que revela capacidade de fazer alguma coisa específica. Porque quem não faz nada ou faz pouco, tem qualidades, sem dúvida alguma. Eu vou tocar num assunto espírita sobre esse estudo, que vai abrir aqui para todos nós um caderno de informações doutrinárias, e esse caderno vai mostrar que realmente todos os espíritos possuem qualidades. Mas aqui nós estamos falando de coisas específicas. Qualquer área, eu não vou citar nenhuma, porque o leque se abre muito, quase que ao infinito. Então, as coisas específicas, como hoje se fala muito na qualificação profissional, penso que qualquer um de nós sabe muito bem como é importante uma pessoa se qualificar para realizar algo dentro da sua profissão. E o homem vai cada vez mais aprendendo a lidar com esta necessidade e vai cada vez mais procurando se qualificar. A palavra qualificar aqui tem uma grave e séria importância. No fundo, dentro desse tripé apresentado aqui para lembrar o que o Paganini realizou, nós podemos dizer que antes de mais nada se faz necessário o conhecimento. Por isso que a palavra específica salta aqui em destaque. Conhecimento. Tudo o que nós fazemos está na razão direta do nosso conhecimento. A dona de casa, para preparar a comida, tem que ter conhecimento específico do que ela vai fazer. Usando uma palavra da administração, a metodologia para realizar essa tarefa. Parece que isto é muito simples, mas isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas o detalhe que vamos aqui salientar é a análise espírita do que aconteceu com Paganini
e que acontece na vida de todos nós. Na tela, nós estamos vendo a frase espírita. Os espíritos não são iguais. Como eu já citei várias e várias vezes aqui, desta tribuna, que a doutrina espírita, no seu livro fundamental, o Livro dos Espíritos, apresenta uma teoria fundamentada na análise feita por Allan Kardec, diferente de tudo quanto se conhece em filosofia, ciência e religião, assinala que o Criador criou o espírito e a matéria, e criou o espírito para agir sobre a matéria, fazer com ela experiências, extrair dessas experiências sempre e cada vez mais novos conhecimentos. Isso tem um propósito. Tudo isso é realizado para projetar o espírito rumo à sua evolução. No fundo, é uma jornada evolutiva que o espírito faz. Eu falo espírito e peço que quando ouçam esta palavra, lembre-se, somos nós. Cada um de nós tem uma jornada de evolução. Uma jornada de evolução. E diz a doutrina espírita que os espíritos são criados de maneira simples, isto é, sem complexidade, sem nenhum conhecimento no início da sua evolução, e começam a ganhar conhecimentos através das experiências que realizam durante toda essa trajetória evolutiva. No dia de hoje, meus amigos e irmãos queridos, cada um de nós fez experiências. Algumas são novas, outras parecem repetir o que já fizeram anteriormente. Eu disse parece. Mas de cada experiência que o Espírito faz, ele extrai um conhecimento novo. E esse conhecimento novo se agrega nos conhecimentos anteriormente adquiridos e ele vai aumentando o volume do seu conhecimento. Isso é que é evoluir, é aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Agora eu posso fazer uma pergunta para os nossos companheiros presentes. Que conhecimento novo você extraiu das experiências feitas no dia de hoje? Porque se nós não fizermos essa análise, vai dar a impressão que entra dia, sai dia e a nossa vida é uma rotina que não tem fim. Será isso verdadeiro? Não. O Espiritismo aposenta a palavra rotina. Não existe rotina na jornada de evolução de um espírito. E a curiosidade desta informação está associada à curiosidade de outra informação. É que a cada minuto, ou melhor dizendo, átimo de tempo, que é a menor parte do tempo, o espírito, ele faz experiência e imediatamente faz reflexão. Faz experiência e faz reflexão. Isso enquanto estiver encarnado. Porque depois da desencarnação, sabe o que acontece, meus amigos? Ao se desvencilhar da matéria, definitivamente, o espírito só faz análise e reflexões sobre a vida. O que fez, por que não fez, com quem fez, isso está reportado na análise do aspecto moral, que significa as regras de relacionamento que nós fazemos para conviver com o semelhante. Dentro da sua casa, com certeza, nós fazemos muitas reflexões.
Eu falei da nossa casa, nós fazemos muitas reflexões. E quando nós nos referimos a um familiar, nós não pensamos, naquele momento da reflexão, de que o nosso familiar é um espírito independente, que tem também, como nós, a liberdade de realizar todas as experiências que deseja para extrair os conhecimentos que necessita. Nós nos referimos aos nossos familiares realmente como se eles precisassem seguir os padrões, os roteiros de vida que nós achamos o mais certo e criticamos quando a pessoa não age bem. Por quê? Porque nós vemos as experiências alheias muito mais seriamente do que as nossas próprias experiências. Dizendo isto, estou querendo enfatizar que seria melhor que aprendêssemos sempre a fazer uma auto-reflexão sobre as nossas experiências, antes de examinarmos as experiências dos demais. Os espíritos não são iguais, são diferentes. E vão aprendendo exatamente dentro desse campo das diferenças, da convivência com os diferentes. E cada um escolhe as suas experiências. Às vezes, o espírito percebe que escolheu uma experiência no ritmo da provação, por exemplo, mas que ele não tem as condições de suportar a carga de aflição psicológica que aquele tipo de provação pode oferecer. Diz a doutrina espírita que o espírito, então, ele pode fazer uma transferência de data dessa provação para uma outra oportunidade, a fim de ganhar mais condições e aí poder suportar essas aflições que esses momentos oferecem. Nas expiações, ele não pode fazer isto, porque a expiação, ela é resultado do que ele próprio fizera anteriormente. Ela é efeito das causas anteriormente produzidas pelo espírito. Agora eu volto ao assunto do Paganini. O que ele teria de diferente? Ele teria de diferente que ele tinha autoconhecimento do que fazia, um domínio pleno do instrumento que executava, domínio pleno do instrumento que executava. E eu aqui quero fazer um parêntese, só para demonstrar a importância dessas análises. Quando eu era jovem, 17 anos, eu ficava admirado de ver os 5 rapazes que lá de Liverpool jogava para o mundo uma mensagem nova. Eu peço a vocês que se reportem ao que eu vou falar no pensamento, e isso é possível fazer, porque o pensamento é tudo, se assim quisermos, de lembrar dos Beatles. 5 jovens dominando os instrumentos que eram iniciantes aqui em nosso planeta, por assim dizer. Eles executavam porque dominavam inteiramente o instrumento para a sua execução. O que eu quero dizer? Eles conheciam já aqueles instrumentos. Vejam como é importante o conhecimento espírita para nós entendermos como é que funciona o conhecimento de certos espíritos quando passam aqui pelo chão da Terra. Vou lembrar no campo da filosofia, de onde Sócrates tirou todo aquele conhecimento que ele deixou sem nada escrever. De onde? Mas conhecia, dominava o assunto, interrogava e exigia explicações para o seu locutor.
Os espíritos não são iguais. Paganini não era igual a nenhum outro executor do violino. Mas os espíritos fazem experiências. Vejam que coisa notável essa concessão do Criador como verdadeira mordomia para o espírito no desenvolvimento da sua evolução. Tudo é conquistado pelo espírito, nada é dado de presente. Então, conhecer se faz importante, porque com o conhecimento e cada vez mais o espírito pode melhorar as suas condições para a realização dessas experiências. Fazem experiências muitas das vezes iguais e outras vezes diferentes. A mesma pessoa duas pessoas passando pela mesma experiência têm resultados totalmente diferentes. Por quê? Porque existe uma diferenciação muito grande dentro dessas escalas que nós vemos entre os espíritos. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, peço a paciência de vocês para que possamos verificar no nível da importância aonde nós nos situamos. Peço mesmo aos companheiros presentes que neste instante, depois do que eu vou mencionar, façam uma reflexão de onde se localizam neste instante, nesse quadro apresentado pela doutrina espírita. Antes, eu tenho que fazer uma referência a isto. O que está aqui na tela é produto de um esforço de Allan Kardec, depois de milhares de observações sobre o desenvolvimento do espírito no quadro da evolução. Na pergunta número 100, na pergunta 101 e na pergunta 102, nós vamos encontrar, do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar com um pouco mais de qualidade essa dissertação do codificador da doutrina espírita. E devo adicionar a esta informação uma outra, dizendo que centenas de psicólogos hoje em dia usam desse conhecimento oferecido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos como suporte para que possam fazer o tratamento dos seus pacientes. Mas eu tenho uma coisa melhor ainda para falar a respeito desse quadro. É que quando a gente conhece isso em profundidade, fica mais fácil conviver com os familiares. Dentro de casa, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, parentes, nós ficamos aqui com uma espécie de diagnóstico, ou melhor dizendo, uma radiografia psicológica da criatura. E sabendo com quem nós estamos tratando, ficará melhor nós examinarmos. Esta seta, ela é apenas uma figura didática para simbolizar o movimento da evolução. Muitos especialistas, estudiosos, imaginam que ela se dê assim. Mas notem que eu falei na horizontal. E aqui está na vertical. Allan Kardec, em seu esforço didático para demonstrar a escala espiritual, propõe 3 ordens e 10 classes dos espíritos. Por favor, faça um esforço só para se localizar, depois ficará mais fácil entender. E ele apresenta então na 3ª ordem os espíritos chamados didaticamente apenas
imperfeitos. Na 10ª classe estão os espíritos também chamados didaticamente impuros. Essa terminologia não é inflexível, não é rígida e serve apenas para demonstrar como se pode pensar a respeito da situação dos espíritos. Na 9ª classe, os espíritos chamados de levianos, sem responsabilidade. Na 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios. A palavra pseudo-sábios aqui é que eles pensam que sabem mais do que verdadeiramente sabem. Na vida, tem muita gente assim, tanto encarnado como desencarnado. Na 7ª classe, os chamados espíritos neutros. Allan Kardec, quando escreve sobre eles, diz assim: eles não fazem nem o bem e nem o mal, mas não é possível isso, porque a gente sabe, ou o espírito faz por hora uma coisa boa, ou ele tem essa tendência má, que é, no caso aqui, falando do planeta Terra, que é a tendência maior, é sempre para o lado mal. Na 6ª classe, os chamados espíritos perturbadores, objeto de um livro que nós escrevemos e que está aí à disposição. Na 5ª, já entrando na situação de trânsito regenerador, os espíritos chamados benevolentes, cuja tendência é mais para o bem. Na 4ª classe, os espíritos prudentes e sábios. E depois, na outra ordem dos mundos felizes, os da 3ª classe, espíritos de sabedoria. Na 2ª classe, espíritos superiores. E depois, Allan Kardec, dentro desse esforço de indicação da categoria espiritual, apresenta os espíritos da 1ª classe, uma única, que ele chama de espíritos puros. Conforme eu disse, é apenas uma referência para nós imaginarmos em que situação nós nos encontramos. Claro que nós já passamos pelos mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da forma humana, e já entramos nessa fase de provas e expiações. Agora só falta a gente se imaginar aqui dentro dessas características apresentadas pelo Espiritismo. A ideia é apenas para nós fazermos uma referência e destacarmos a importância do conhecimento para irmos avançando dentro dessa escala apresentada pela doutrina espírita. Algumas pessoas, quando eu realizo seminários de estudos a respeito desta matéria, ousam se localizar, fazer comentários, e dentro dessa conversação se pode acrescentar muita informação para melhorarmos a qualidade do nosso entendimento. Melhorarmos a qualidade do nosso entendimento. Eu pergunto, então, às classes, aos auditórios, quem que gostaria de manejar, executar um violino como Paganini e conseguir, não com as 4 cordas, mas com uma única, continuar realizando o seu trabalho, olhando a partitura e dando o som que é necessário para que todos tenham conhecimento
da música que está sendo apresentada. Se alguém fizer a seguinte pergunta, agora eu vou entrar na prática da interpretação espírita. Seria possível que alguém executasse com uma única corda uma peça musical? A resposta espírita é esta. Com toda certeza, através de um fenômeno chamado fenômeno de efeito físico, poderia ser realizado sim. Do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático do conhecimento musical, não. Mas adicionando aí aspectos de fenômenos, com certeza seria possível a realização de peças dessa natureza. Quando fizemos um estudo a respeito desse assunto junto de algumas pessoas, elas disseram assim: será que ele não seria um grande médium? Agora eu vou voltar ao início da palestra. Lembram-se quando eu disse que várias pessoas, muitas pessoas, estudiosos, disseram que ele parecia uma criatura sobrenatural? O que é uma pessoa sobrenatural? É uma pessoa que está acima do que é natural. Antigamente se pensava que os médiuns eram sobrenaturais, tanto que eles foram queimados à guisa de serem feiticeiros e de terem acordo com o demônio. É assim a história dos médiuns em nosso planeta. Mas nós sabemos que tudo é natural. Aliás, quando surgiu a doutrina espírita, ela surge para explicar como funcionam as leis naturais. 5 prioritárias e as demais que são secundárias e que existem para atender ao propósito dessas 5 leis prioritárias. Eu já falei muitas vezes aqui na nossa tribuna. A lei de imortalidade, de evolução, de reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. O detalhe que pode esclarecer dentro desse quadro de leis, a isso que nós estamos mencionando nesta noite, é a lei de causalidade, lei de causa e efeito. É uma lei que envolve todas as demais leis e provoca um conhecimento simplesmente notável em nossa vida, se nós quisermos viver bem. Por quê? Porque a cada coisa que acontece em nossa vida, nós temos que perguntar: o que é que causou isto? Por exemplo, uma enfermidade aguda na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa enfermiza, ela tem que perguntar: o que é que causou isto? Por que é que eu estou doente? Quando se faz esta análise em profundidade, buscando as causas dos efeitos agora presenciados, nós aprendemos muito. E aprendemos até a superar, atingindo e resolvendo as causas para eliminarmos os efeitos. Posso dar mais um exemplo? Por que é que nós temos muitas supostas dificuldades em vencer nesta encarnação? O que é que falta para ser feliz? Por que tantos acontecimentos trágicos, difíceis? E a pessoa diz assim: olha, parece que tudo acontece comigo. Não, não é tudo.
Mas o que acontece tem que ter uma explicação lógica, cientificamente lógica, razoavelmente lógica, para que eu entenda e aceite. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, fazendo uma análise espiritual da nossa humanidade, demonstra ali, em letras significativas, como é importante nós aprendermos a suportar os efeitos das causas que nós criamos. Essa suportação, esse ato, tem desafiado a capacidade de muitos estudiosos do comportamento externo e interno do homem. Tanto que esses estudiosos procuram saber que força interior dá a essa criatura as condições para ela suportar tantos desafios, porque existem acontecimentos que dão a impressão que a pessoa será incapaz de suportar. Como as pessoas, do ponto de vista da ciência e da lógica, da filosofia, não encontram rapidamente uma resposta, é criada a galeria religiosa para dizer o quê? Deus dá a essa criatura as forças que ela precisa. É difícil não pensar religiosamente nisso, eu bem sei, mas nós já deveríamos aprender, examinando o que propõe a doutrina espírita, que cada espírito vai ao longo do tempo ganhando as forças necessárias para suportar as experiências dificílimas que ele passa, que ele se propõe passar para atingir os seus objetivos. Com certeza, todos nós aqui já aprendemos observando que as pessoas dizem, graças a Deus eu consegui. Já ouviram isso? As pessoas não dizem, graças ao esforço do Espírito, ao conhecimento. Vocês imaginaram o Paganini dizendo, eu consegui porque, graças a Deus eu consegui? Nós temos que aprender que o homem é capaz, que o homem, o Espírito é capaz. Por que que o Espírito é capaz? O Espírito é capaz porque o Criador, Deus, deu a ele, Espírito, três ferramentas de trabalho para que ele pudesse alcançar o que ele alcança a todo instante. Quais são essas três ferramentas de trabalho? A inteligência, a vontade e o pensamento. Essa é uma mordomia do Criador. O Espírito, a ele, por isso que se diz, é atributo do Criador, porque são qualidades oferecidas pelo Criador, a fim de que o Espírito chegue até o final da sua jornada de evolução com as condições indispensáveis para ganhar novos conhecimentos. Existem algumas palavras, meus amigos, saindo da teoria para a prática, que funcionam e ajudam qualquer pessoa a realizar fatos considerados impossíveis. Essas palavras são: quero, posso, consigo e faço. Quero, posso, consigo e faço. Quero, posso, consigo e faço. Dá para entender o valor dessas palavras, meus amigos? Será que dá? Então eu vou pedir ao auditório que repita comigo essas palavras. Quero, posso, consigo e faço. Outra vez. Quero, posso, consigo e faço. Quero, posso, consigo e faço. O que é que acontece na vida de uma pessoa que determina que ela quer? Porque isto está de acordo com um dos atributos essenciais do homem, que é a vontade, e do espírito. Atributo essencial, vontade.
falei inteligência, vontade e pensamento. Quero, posso, tudo nós podemos, dentro dos limites do quê? Da nossa evolução. Eu quero ir à Lua agora. Eu posso? Com certeza não. Então, dentro dos limites do que é considerado, aliás, Sócrates examina bem essa matéria por inteiro. Dentro dos limites do que é possível, o indivíduo consegue. O que pode acontecer na vida de uma pessoa que se levanta, e ao levantar-se de manhã, ela diz: quero, posso, consigo, faço. Atravessa o dia com esses pensamentos. O que acontece na vida de uma pessoa, meus amigos? É que ela vai ganhando uma força muito grande, adicionada a todas as demais forças de proteção que ela tem, e ela vai avançando, conseguindo o que deseja. Como é mesmo? Como são as palavras mesmo? Vocês acreditam nisso? Não acredito. Então não vai acontecer nada. Finalizando o estudo da noite, lembrar o que Allan Kardec, em outro livro, não no Livro dos Espíritos, nas perguntas 100, 101 e 102, apresenta como uma oferta brilhante para nós entendermos como que são as categorias dos mundos nos quais os espíritos fazem as suas jornadas de evolução. Em qualquer situação, seja ela qual for, ter presente de que nós recebemos do Criador tudo o que nós precisamos para realizar as nossas empreitadas e as nossas peças de música, por vezes tocando a vida com uma única corda. Muito obrigado.